Ok, vamos lá então. Vamos desmembrar isso aqui hoje. Nossa análise vai fundo numa classe de palavras assim, super importante no português. Os pronomes. Temos bastante material, né? Bastante coisa. E é fundamental porque mexe com o sentido e com a forma como a gente constrói as frases. Exato. A ideia é entender o que são, como eles se classificam e principalmente como usar direitinho. Especialmente aquela parte da colocação junto ao verbo que sempre pega, né? Pega mesmo. E é isso, semanticamente, eles têm muitas funções. Indicar posse, indefinir algo, fazer referência. E morfologicamente, eles mudam, né? Variam. E podem tanto substituir um substantivo, aí a gente chama de pronome substantivo. Ah, tipo, ele chegou. O ele tá no lugar de um nome. Isso. Ou podem acompanhar o substantivo sendo um pronome adjetivo. Tipo, meu livro. Meu acompanha livro. Entendi. E claro, eles são a base para indicar as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa, quem fala. Eu, nós, Segunda, com quem se fala. tu, vós, você, vocês. E a terceira, de quem ou do que se fala. Ele, ela, eles, elas. Tipo naquele exemplo, olha, eu não te falei que ele era gente boa. Tá tudo ali. Perfeito, as três pessoas marcadinhas. Então, começando pelos pessoais, os retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. A função principal deles é de sujeito, né? Geralmente. Isso, na maioria das vezes, são o sujeito da oração. Eu falo, tu vais, ele canta. Bem direto. E aí vem os oblíquos. Átomos primeiro. Mi, te, si, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. Esses funcionam como complemento, certo? Exato. Complemento do verbo, objeto direto ou indireto. E aqui, o lhe merece uma atenção especial, sabe? Ah, o famoso lher. Pois é. Na norma culta, ele funciona principalmente como objeto indireto, ou seja, ele completa um verbo que pede preposição, geralmente a ou para. Entendi. Tipo, entreguei o livro a ele. Aí vira, entreguei-lhe o livro. Exatamente. Por isso que usar o lhe como objeto direto, como a gente às vezes ouve, tipo, eu queria lhe convidar para a festa. Não é o ideal pela gramática normativa, porque convidar, nesse sentido, é transitivo direto, não pede preposição. Tá, e qual seria a forma mais adequada nesse caso, então, para não errar? O correto seria eu queria convidá-lo ou convidá-la. Ou, se tiver mais intimidade, eu queria te convidar. O T pode ser objeto direto. Faz sentido o verbo manda. O verbo manda. Mas olha que interessante, o ler não se refere só a pessoas, viu? Ah, é? Sim. Embora seja mais comum, ele pode se referir a coisas representando um complemento preposicionado. Tipo, paguei-lhe pontualmente, se esse lhe se refere, sei lá, ao banco ou à conta. Nossa, verdade. Ou aos seus projetos sempre lhes dei atenção. O lhes retomando projetos. Perfeito. Mostra que a língua tem suas nuances, né? Total. E ainda nos pessoais, temos os oblíquos tônicos. Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo. Ah, esses são aqueles que vêm sempre com companhia, né? Companhia. Como assim? A preposição. Ele sempre vem depois de uma preposição. É a regra de ouro deles. Ah, claro. Pra mim, senti, falou sobre ele, gosto de si, sempre tem uma preposição antes. Isso. E podem ter várias funções sintáticas, dependendo da preposição e do contexto. Objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial. Tipo para mim, viajar é essencial. O mim aí, introduzido pelo para, funciona como complemento, né? Isso, nesse caso, pode ser visto como um complemento oracional, ou alguns analisam como um objeto indireto deslocado, dependendo da abordagem. Mas o ponto é sempre com preposição. Beleza. Agora vamos pro terreno pantanoso. Colocação pronominal. Aham. Próclise, ênclise e mesóclise. Onde colocar o me, ti, si, o, a, lhe? Antes, depois ou no meio do verbo? Essa é a questão. Começando pela próclise, que é o pronome antes do verbo. A próclise é a preferida no português brasileiro falado, né? Mas ela tem regras de atração na norma culta. Certas palavras funcionam como um ímã, puxando o pronome para antes do verbo. Que palavras são essas? Me dá uns exemplos. São várias. Palavras negativas tipo não, nunca, jamais. Não se preocupe. Advérbios, sem pausa depois deles. Aqui se vive bem. Ah, então se tiver uma vírgula depois do advérbio já muda.
Pode mudar, sim. Se a pausa for marcada, a atração pode ser quebrada. Também atraem conjunções subordinativas, como que, quando, se, porquê. Espero que me entendam. Entendi. Que mais? Pronomes relativos, tipo que, quem, onde. A pessoa que me chamou. Pronomes indefinidos, tipo alguém, ninguém, tudo. Alguém te ligou. E os interrogativos, quem, qual, onde. Quem lhe disse isso? Nossa, bastante coisa. E aquela expressão com gerúndio? Ah, sim, a construção em plus si plus gerúndio. Em se tratando de pronomes, o assunto é vasto. Também pede próclise. Ok, essa é a próclise. E a ênclise? O pronome depois do verbo, ligado por hífen. A ênclise é a regra geral quando não há um fator de próclise. A gramática normativa recomenda começar a frase com o verbo e aí usar a ênclise. Diga-me a verdade. Você não fala assim no Brasil, né? Me diga a verdade é muito mais comum. Exatamente. Na fala, a próclise inicial é dominante, mas na escrita formal, a ênclise no início de frase é preferível. Outros casos de ênclise, com o verbo no imperativo afirmativo. Façam-no agora. Certo. Imperativo afirmativo, ênclise. E negativo? Imperativo negativo, a palavra negativa, então atrai. Não o façam, volta para a próclise. Entendi a lógica. Que mais para ênclise? Com o verbo no infinitivo em pessoal ou no gerúndio, desde que não haja palavra atrativa antes. Era preciso ajudá-lo. Saiu fazendo-se de desentendido. Ok. Então, se não tem atração, a tendência é a ênclise, exceto no início da fala, na fala brasileira. Basicamente isso. Agora a mesóclise. Essa é a mais chique, digamos assim. Haha, o pronome no meio do verbo. Parece coisa de documento antigo. E é mesmo mais formal e literária. Ela só acontece com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito e somente se não houver palavra atrativa antes do verbo. Como funciona na prática? Você corta o verbo no infinitivo antes do R, coloca o pronome e depois a terminação do futuro. Amar plus ti plus ei igual a amar-te-ei. Falar plus lhe plus ia igual a falar-lhe-ia. Realizar-se-á o evento. Convidá-lo íamos, se possível. Bem formal mesmo. Bem formal. Na linguagem cotidiana, quase ninguém usa. A gente geralmente substitui por outras construções, tipo o evento vai se realizar ou nós o convidaríamos. Mas é bom conhecer especialmente para leitura e escrita formal. E tem casos que tanto faz, próclise ou ênclise. Tem sim, os casos facultativos. Por exemplo, depois de pronome pessoal reto ou pronome demonstrativo, se não for em sujeito, a escolha é livre. Eu me enganei ou eu enganei-me. Isso me incomoda ou isso incomoda-me, ambos corretos pela norma. Algumas conjunções coordenativas como é, mas, pois, também permitem as duas colocações. Colocação pronominal um capítulo à parte mesmo. Mas vamos seguir. Tem mais tipos de pronomes, né? Rapidinho pelos outros. Possessivos. Isso, possessivos. Meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. E suas variações. Indicam posse, claro. O cuidado principal é com o seu, sua, seus, suas. Ah, a ambiguidade de novo. Exato. Maria encontrou Carlos e sua irmã. Irmã de quem? Da Maria ou do Carlos? Para evitar isso, a gente usa Dele, dela, deles, delas. Maria encontrou Carlos e a irmã dele. Pronto, resolvido. boa dica. E tem aquela questão do artigo antes do possessivo. É obrigatório ou não? Depende. Se o possessivo acompanha o substantivo, pronome adjetivo, o artigo é facultativo. Admiro meu pai ou admiro o meu pai. As duas formas são válidas. Ah, tá. Mas, se o possessivo substitui o substantivo, pronome substantivo, aí o artigo é obrigatório. Este é o meu carro e aquele é o seu. Não dá para dizer e aquele é seu. Tem que ser o seu. Entendi. Artigo obrigatório quando ele está sozinho, substituindo o nome. Isso mesmo. Próximo. Demonstrativos. Este, esse, aquele, isto, isso, aquilo. Para que servem? Os demonstrativos são como ponteiros, sabe? Eles situam as coisas no espaço, no tempo e no próprio discurso. No espaço é fácil.
esta caneta aqui comigo, essa cadeira aí perto de você, aquela janela lá longe. Perfeito. Este ou isto para perto de quem fala. Esse ou isso para perto de quem ouve. Aquele ou aquilo para longe dos dois. E o tempo? Este ano, neste mês, se refere ao tempo presente. Esse ano, nesse tempo, pode ser um passado ou futuro próximo, ou um tempo já mencionado. Aquele ano, naquele tempo, indica um passado distante. Interessante. E no texto, como eles funcionam? Ah, isso é super importante para a coesão. Este geralmente se refere ao que vai ser dito, catáfora, ou ao elemento mais próximo mencionado. Esse e isso retoma o que já foi dito, anáfora. Aquele retoma o elemento mencionado primeiro ou mais distante. Tipo, estudo e trabalho são importantes. Este, o trabalho, me cansa mais que aquele, o estudo. Exatamente. Eles ajudam a organizar as ideias e evitar repetições. São âncoras no discurso. Muito bom. E os relativos? Que, quem, cujo, onde? Esses são os conectores por excelência. Ligam duas orações, retomando um termo da oração anterior, o antecedente. Evitam que a gente fique repetindo palavras. O que é o mais usado, né? O coringa. Sim, o que é universal pode retomar pessoas ou coisas. O livro que li, a pessoa que chegou. E o quem? Quem só retoma pessoas e vem sempre depois de preposição. O amigo a quem me referi. Certo. E o cujo? Esse dá nó na cabeça de muita gente. Ah, o cujo, ele indica posse. Fica entre dois substantivos, o possuidor, que vem antes, e a coisa possuída, que vem depois. E ele concorda com a coisa possuída, o escritor cujo livro. E a regra de ouro do cujo? Nunca usar artigo depois dele. Não existe cujo ou cuja a. É cujo livro, cuja casa, cujos filhos, cujas ideias. Só. Anotado. Esse erro é clássico mesmo. E o onde? Onde retoma lugar. A cidade onde nasci. Se indicar movimento, usa-se aonde. A cidade aonde fui. Beleza. Para fechar, os indefinidos e interrogativos. Os indefinidos se referem à terceira pessoa de um modo vago, impreciso. Alguém, ninguém, nada, tudo, algum, nenhum, vários, muitos. E os interrogativos introduzem perguntas diretas ou indiretas. Quem? O quê? Qual? Quanto? Quem chegou? Não sei qual escolher. Exato. Esses são mais tranquilos, geralmente. Então, fazendo um resumo rápido, a gente viu a variedade enorme dos pronomes, desde identificar as pessoas do discurso, a função dos pessoais retos de oblíquos. Passamos pela complexidade da colocação pronominal, próclise, ênclise, a formal mesóclise. E demos uma olhada nos possessivos, demonstrativos, os super importantes relativos para conectar ideias. E fechamos com os indefinidos e interrogativos. É um universo mesmo. Com certeza. E dominar isso tudo faz uma diferença brutal na clareza, na coesão do texto, na forma como a gente se comunica, né? Sem dúvida. Não é só decorar a regra, é entender como essas pecinhas funcionam para construir o sentido. Elas realmente elevam o nível da comunicação, tanto escrita quanto falada. Deixam tudo mais preciso, mais elegante até. Fica então a pergunta no ar. Até que ponto a escolha, às vezes, um detalhe, um pronome que parece pequeno, ou até o erro no uso dele, como isso pode mudar completamente a forma como a gente entende uma mensagem ou como um texto flui, sabe? É uma ótima reflexão. Uma palavra pequena, mas com poder enorme na língua.